A CAF, a Confederação de Futebol Africana, é a segunda maior confederação de futebol, com 54 membros, estando atrás apenas da UEFA. Apesar disso, nunca atingiu ao nível de sucesso da UEFA ou da Conmebol, tradicionalmente mandando times para a fase de grupos, com alguns passando para o mata-mata, onde seria eventualmente eliminado. Mesmo assim, pode-se afirmar hoje que entre as confederações fora do eixo Europa ou América do Sul é a mais competitiva, com eliminatórios imprevisíveis e um número grande de times a nível de uma Copa do Mundo. Agora se entra um novo ciclo para a próxima Copa. É o momento de analisarmos aonde estamos com o futebol africano e para onde iremos. A Copa de 2022 foi a melhor Copa da história do futebol africano. Nesse Mundial, pela primeira vez, todas as 5 seleções da África venceram um jogo pelo menos. Pela segunda vez, 2 seleções avançaram juntas para o mata-mata e pela primeira vez, uma seleção chegou à semifinal. A Copa do Catar mostrou o bom nível das seleções africanas, especialmente quando se considera que algumas das seleções que se classificaram eram inferiores a outras seleções africanas que ficaram de fora do Mundial. Essa Copa também fez com que o futebol africano desse um próximo passo na sua evolução, que foi, mesmo por apenas um momento, sonhar seriamente com o título de uma Copa do Mundo. As eliminatórias da África para 2026 é uma das duas no mundo que ainda vejo mantendo um bom nível de competitividade apesar da expansão. O formato não foi definido, então pode ser um pouco difícil afirmar isso, mas provavelmente será algo similar ao usado para 2022 ou o formato usado para 2018. De qualquer forma, acredito que teremos boa competitividade apesar da expansão para 9 vagas diretas e uma para repescagem, já que vejo atualmente 10 times no nível de Copa e pelo menos outros 4 que podem surpreender estes 10. Apesar de um novo ciclo mal ter começado, é possível já estar fazendo uma análise do que esperar das seleções nesses próximos 4 anos. Obviamente, seria demorado demais analisar 54 seleções da CAF, então vou analisar apenas as suas 10 melhores. O Marrocos foi a grande sensação da última Copa, fazendo um grande feito não só para a África, mas para todos os países fora da hegemonia Europa-América do Sul. Jogando um futebol eficiente, forte defensivamente, potente pelos lados, a seleção marroquina chegou entre as 4 melhores do mundo. Agora, pensando nesse novo ciclo, o futuro do Marrocos continua sendo promissor. O time é de boa qualidade em todas as áreas, com uma boa defesa, lados fortes e um meio-campo e ataque sólidos. O seu elenco não é envelhecido e provavelmente contará nesse ciclo com a maioria dos jogadores que estiver no Catar. Talvez a grande dúvida em relação a isso seja o zagueiro-capitão Romain Saïs, que por causa de sua idade avançada talvez não seja uma opção para os próximos anos. Outro ponto positivo é que o Marrocos nesse novo ciclo é talvez já teoricamente mais forte do que o que esteve na Copa, já que a seleção foi ao Catar com desfalques importantes, como Adam Massina, Tissoudali e Harit, podendo contar com estes nomes nos próximos anos, sem falar nos possíveis nomes que virão das categorias de base. Mantendo um trabalho disciplinado e bom, criando em cima do que já foi feito, o Marrocos terá os recursos para repetir o seu feito de 2022 na próxima Copa. O Senegal veio para a Copa como a melhor seleção africana. A atual campeã da África vinha com um trabalho consolidado pelo técnico Aliou Cissé ao longo dos últimos 7 anos, e com um elenco de qualidade mesmo com o desfalque de sua principal estrela, Sadio Mané. Apesar disso, acabou sendo totalmente superada pela Inglaterra nas oitavas de final. Talvez um dos motivos disso tenha sido a falta de seus meio-campistas titulares, Idrissa Gana Gueye e Cheikhou Kouyaté, suspenso no jogo anterior e machucado respectivamente. E é talvez no meio-campo que vai precisar de renovação para este novo ciclo de Senegal, já que Gueye e Kouyaté estão com as idades avançadas e não são garantidas por próximos anos. Há outras opções boas no meio-campo, mas não são tão confiáveis como os 2 titulares. Talvez a grande esperança nessa área seja o Pape Matar Sarr, o jovem de 20 anos que começou a atuar agora no time principal do Tottenham, onde ele deveria ter muito espaço para crescer e se desenvolver. Em relação às outras áreas, o ataque está com muitas opções boas, mas a defesa poderia ter mais opções, especialmente nas laterais. Apesar dessas questões, o Senegal tem os recursos para chegar forte nos próximos anos. Camarões fez uma Copa talvez melhor do que se esperava. Colocado em um grupo difícil com 2 seleções europeias que vinham muito bem e o favorito Brasil, Camarões conseguiu ficar em terceiro e adquirir uma vitória histórica sobre a seleção brasileira. Pessoalmente achava que os Camarões
Era um grande candidato para fazer a pior campanha da Copa, tendo uma defesa frágil e enfrentando adversários com grande potencial para fazerem gols, além de vindo de uma sequência ruim de amistosos antes da Copa. Mas eu fui surpreendido por um time que conseguiu não ser totalmente dominado pelos oponentes e conseguiu utilizar seu ataque, que era a sua arma mais forte. Para o futuro agora, Camarões deverá buscar e testar mais opções para seu meio-campo e especialmente sua defesa pouco inspiradora, e manter seu estilo de jogo baseado no contra-ataque. O time não é velho e deverá contar com quase todas as peças da Copa nos próximos anos, exceto talvez para um dos seus melhores jogadores, o atacante Choupo-Moting, que por causa da sua idade avançada é uma dúvida para este novo ciclo, trazendo então uma possível necessidade de renovação para substituir esse jogador importante. A Tunísia saiu de cabeça erguida da Copa do Mundo, mas também com o gostinho de que podia fazer mais. Apesar dos 4 pontos, os tunisianos ficaram apenas em terceiro atrás da Austrália, e foi com esse adversário que os tunisianos tinham a obrigação de vencer, mas foram superados. De qualquer forma, a Tunísia sai com uma vitória histórica sobre a França, que nunca será esquecida. Agora, para este novo ciclo, deve-se pensar em renovação, para substituir algumas das peças mais envelhecidas que talvez se aposentem da seleção e para criar mais opções competitivas para o time, o que é um ponto importante para elevar o padrão competitivo da Tunísia, já que a seleção, apesar de contar com um bom coletivo, tem um elenco bastante limitado, sem um nome de maior expressão atuando em um grande clube de uma liga grande. É importante para a Tunísia que ela tenha mais jogadores de qualidade atuando nas principais ligas europeias, para que ela se torne uma força ainda mais forte no continente africano. O futuro da Tunísia pode ser um pouco incerto com seu elenco mais limitado, mas se seu trabalho de fazer bastante com pouco continuar, então é seguro que ela continuará relevante no futebol mundial. A seleção de Gana se classificou para a Copa por meio de um gol fora de casa no empate, e era naquele momento a seleção mais desacreditada das 5 classificadas, com uma performance terrível na Copa Africana 2 meses antes, e um elenco que não impressionava. Parecia que Gana seria a pior seleção africana na Copa. Mas ao longo dos meses até o Mundial, a seleção naturalizou alguns jogadores de ancestralidade ganesa, com destaque para Iñaki Williams, do Atlético Bilbao, e outros jogadores ganeses começaram a se destacar mais em seus clubes, como o jovem Mohamed Kudus, do Ajax, o que fortaleceu bastante o elenco de Gana e deu a esperança de uma performance boa na Copa. No final, os ganeses foram eliminados na fase de grupos, mas foram competitivos e saíram com uma vitória sobre a Coreia do Sul, se mostrando melhor do que parecia alguns meses antes. Para agora, Gana terá um time até jovem, especialmente no ataque, mas deverá se preocupar com 2 possíveis perdas pela idade, os irmãos André e Jordan Ayew, jogadores importantes que poderão fazer falta no meio-campo e ataque. Mas pelo menos, para Gana, há outras opções sólidas hoje que podem dar conta das posições desses 2 jogadores. Pode-se dizer que o futuro de Gana é talvez promissor. Se seus jogadores continuarem a se desenvolver bem em seus clubes, como estão hoje, poderemos ver uma bela seleção ganesa para 2026. A não classificação da Nigéria para a Copa de 2022 foi algo inesperado e ocorreu graças a um gol fora de casa dos ganeses no empate por 1-1 em solo nigeriano. A enorme decepção de não se classificar para o Mundial foi o ápice da baixa performance nigeriana. Uma seleção que aparenta ser uma das mais fortes da África e com jogadores de destaque, tem constantemente demonstrado pouco futebol nos últimos 2 anos e decepcionado. Para esse novo ciclo, a Nigéria precisa se levantar de seu fracasso. Renovação não será um grande foco, já que não tem jogadores com idade muito avançada, mas deverá focar em começar a tirar mais proveito de suas peças, especialmente da sua melhor área, o ataque, que apesar de vários nomes bons, com ênfase no atual artilheiro do campeonato italiano, Victor Osimhen, esse ataque até recentemente não fazia tantos gols assim. Apesar de um ataque com muito potencial, as outras áreas da seleção deixam mais a desejar, precisando para esse ciclo de mais opções de qualidade para a defesa e meio campo, ou talvez um estilo de jogo mais focado no contra-ataque, e que busque tirar proveito do potencial ofensivo. Apesar desses desafios, acho que a situação da Nigéria não é pessimista. Com a expansão de vagas, creio que este elenco será mais do que capaz de chegar ao Mundial de 2026. A Argélia foi uma enorme decepção ao não se classificar para a Copa de 2022. Isso porque ao longo desse último ciclo os argelinos foram campeões africanos em 2019 e se tornaram talvez a melhor seleção do continente, pelo menos até o começo de 2022, quando eles fizeram uma campanha terrível na Copa Africana e depois, sem jogar seu melhor futebol, a Argélia foi eliminada da Copa do Mundo por um gol fora de casa de Camarões,
no último minuto do jogo. A decepção de não ter uma de suas melhores gerações numa Copa é comparável à decepção chilena de não se classificar para a Copa de 2018. Agora é hora de se preparar para um novo ciclo. O trabalho continua com o técnico do ciclo anterior, de Jamel Belmadi, que apesar da não classificação, a Federação Argelina manteve fé em seu trabalho, que vinha bem até 2022. Para esses próximos anos, será importante a renovação em algumas áreas, pela idade avançada de alguns jogadores importantes, como o atacante Islam Slimani, e apesar de boas opções em todas as áreas, parece necessário buscar mais alternativas para a zaga e a posição de centroavante. Pelo envelhecimento de alguns jogadores importantes, é difícil ter tanta confiança que veremos a mesma forte Argélia do ciclo passado, mas ainda há esperanças reais ao analisarmos a qualidade de algumas de suas peças, como Ismael Benasser e Riyad Mahrez, de que poderemos ver algo parecido nos próximos anos. O Egito teve um 2022 difícil, perdendo o título da Copa Africana para o Senegal nos pênaltis e sendo eliminado da Copa pelo mesmo Senegal também nos pênaltis. Agora, para esse novo ciclo, os egípcios devem se reerguer com um novo nome no comando, o ex-técnico do Benfica, Rui Vitória, que terá a tarefa de levar o Egito ao topo da África e a mais uma Copa do Mundo. Renovação talvez não seja um grande foco, já que não há tantos jogadores importantes em idades avançadas. O elenco é composto majoritariamente de jogadores atuando no próprio Egito, com o ataque tendo mais jogadores atuando fora, como o Mostafa Mohamed e, claro, Mohamed Salah. Apesar desse elenco majoritariamente na liga local, o Egito consegue competir bem com as seleções africanas com jogadores em ligas melhores, tendo se destacado recentemente por uma defesa resiliente, mesmo não tendo grandes nomes dela. Pelos resultados positivos recentes nos amistosos, com destaque para uma vitória sobre a Bélgica e o comando de um técnico experiente, o Egito parece ter um futuro promissor, não de tanto destaque internacional quanto o Marrocos ou o Senegal, mas promissor ainda assim. O Mali perdeu uma grande oportunidade de se classificar pela primeira vez em sua história a uma Copa do Mundo com uma de suas melhores gerações, mas foi eliminado por apenas um gol contra no jogo de ida contra a Tunísia. Apesar de um bom elenco e resultados chamativos, o Mali não conseguiu se consagrar de verdade no futebol africano no ciclo passado, parando nas oitavas de final das duas Copas Africanas que teve no ciclo de 2019 e 2022 e nem sempre conseguindo resultados positivos contra os africanos mais tradicionais. Para esses próximos anos, o Mali terá a vantagem de ter um elenco relativamente jovem, não sendo tão pressionado a uma renovação e de ter peças boas nas 3 áreas do campo, com destaque para o zagueiro e capitão do Rennes, Hamari Traoré, e o meio-campista Yves Bissouma. Mas, apesar dessas boas peças, ainda parece que falta um grande nome nessa seleção. Tem jogadores sólidos em quase todas as posições, especialmente no meio-campo, mas poucas excepcionais. É talvez necessário nomes maiores para que o Mali dê o próximo passo e se torne uma força maior no continente. De qualquer forma, com a expansão das vagas de classificação e um elenco sólido, parece que a grande chance do Mali chegou. A Costa do Marfim, diferente das outras 9 que eu falei até agora, não chegou até o mata-mata final das eliminatórias que definiram as 5 vagas para a Copa. Os marfinenses pararam antes, na fase de grupos anterior, onde ficaram atrás de Camarões e foram eliminados. Esta eliminação precoce é frustrante, considerando o elenco relativamente jovem e de boa qualidade que a Costa do Marfim tem, com jogadores sólidos como Franck Kessié e Wilfried Zaha. Agora a seleção deve se classificar e se preparar para a próxima Copa Africana e também para a próxima Copa do Mundo. Como dito antes, é um elenco sólido e ele tem bastante potencial para se tornar um time forte no continente. Talvez a única posição que vai precisar de uma renovação, mudança, é no gol. E eu não toquei muito nesse assunto com as outras seleções, mas há uma falta de goleiros de grande nível nas seleções africanas, com as duas principais exceções sendo o Senegal e o Marrocos. E a situação da Costa do Marfim é uma de urgência para esse problema, com nenhum goleiro atuando em ligas fortes e o titular estando em idade bastante avançada. É necessário ir testando diferentes nomes na seleção e buscar mais opções. Apesar desse problema, acho que o futuro dos marfinenses é promissor, e se tudo der certo, teremos eles em 2026 na Copa. Para as eliminatórias para a próxima Copa, acredito que essas 10 são as favoritas para se classificarem, podendo até mesmo termos todas essas 10 presentes no Mundial de 2026. Eu diria que dessas, as que eu tenho quase certeza que estarão na próxima Copa são o Senegal e o Marrocos. As que eu acredito, mas não tenho tanta confiança, são Argélia, Nigéria e Gana. E as outras 5 que eu acho que são só apenas bem prováveis candidatos, mas só isso.
Vale mencionar algumas seleções que não falei que poderiam surpreender e tirar a vaga de uma destas 10. A República Democrática do Congo, Burkina Faso e possivelmente Cabo Verde. Mas estas 3 são menos prováveis que as outras. Bem, obrigado por assistir o vídeo, fiquem de olho no canal e os próximos vídeos e até mais!